E já estamos de volta com o Temperando Papo e agora vamos falar sobre um espetáculo maravilhoso. Gente, falar em morte sempre nos dá arrepios, né? Mas olha só, uma autora modificou totalmente, vai trazer o lúdico, a diversão na hora da morte, com 3 histórias bem diversificadas. Vou receber aqui a atriz mirim Maria Fernanda Pérez, a atriz, jornalista, apresentadora Mariana Moraes e também Eliana Ravagnani, autora e atriz do espetáculo também. Meninas, sejam muito bem-vindas às 3, né? Conhecendo agora a Maria Fernandes, a Eli também, a Mariana Moraes, que já fez parte do programa Temperando Papo. Momento amigas, né? Momento amigas aqui no Temperando Papo, gente. Sejam bem-vindas, meninas. E agora para falar sobre um espetáculo formidável, né? Que é agradeço demais o convite. Muito obrigada. Obrigada em nome de todo o elenco. Imagina, a gente que agradece. Eu quero que vocês contem, gente, sobre essa parte cômica da hora da morte, né? Nossa, tem muita coisa. Eu vou deixar a Lia falar primeiro, porque essa história, às vezes, sem pé nem cabeça, só que depois que a gente assiste e até discute, a gente entende que faz todo sentido. Saiu da cabeça da Lia, na verdade, que é a autora, é a produtora. Li, conta as suas inspirações da peça. Até que a morte lhe apareça, Lia. Então, na realidade, assim, surgiu de uma grande brincadeira, né? Eu sempre ficava observando, quando aconteciam os velórios, como as pessoas se comportavam nestes velórios. E, assim, muitas vezes o velório tem um momento que as pessoas começam a rir, as pessoas choram, as pessoas se alimentam, quando às vezes você pega um chazinho no velório, né? Você pega um cafezinho. As pessoas colocam um papo em dia ali também no velório, né? Gente, pessoas que a gente não vê há muito tempo. Verdade, fofoca, tem até aquele grupinho da piada, sempre tem. Sempre tem. E conforme o que estava acontecendo, eu decidi escrever essas 3 histórias, 3 esquetes, digamos assim, né? Onde eu discuto como é o comportamento das pessoas dentro destes velórios, dentro deste ambiente. E também em alguns momentos a gente fala um pouquinho sobre o morto. As pessoas que morreram são pessoas bem peculiares, sabe? Então isso que deixa interessante nas Daqui a pouquinho a gente vai contar a história de cada pessoa que morreu ali e dessas esquetes. Mas antes eu vou conversar aqui com a Maria Fernanda. Linda, Maria Fernanda Pérez. Maria Fernanda, fala pra gente da sua personagem. O nome dela é Verinha. Ela é a menina do pirulito. E ela tá sentindo a presença do pai dela. O pai dela morreu? Uhum. Tá, e ela tá ali, tá sentindo realmente. Ela vê alguma coisa que ela não gosta no velório do pai dela? Participa de alguma fofoca, de alguma parte cômica? Ou ela tá ali mesmo sofrendo, né? Com a situação? Ela tá no mesmo tempo sofrendo e oferecendo pirulito pra ele. Pro papai. Olha só, gente. Essa é a Maria Fernanda Pérez participando também. Ela que é jovenzinha, né? Quantos anos você tem? 13. 13 anos, já começando. Vamos lá. Você, Mari, conta. Olha só, a Mari sempre se renovando, gente, como apresentadora e agora atriz com esse espetáculo que é genial, né? Trazer a parte que a gente fala, velório, tristeza, morte, tristeza. Não, mas ao lado cômico, é só a gente analisar, né? Com certeza, Ari, porque tem muitas nuances. E a Lia conseguiu explorar 3 histórias completamente diferentes. Eu acho que o que as 3 sketches têm de muito semelhante são as falsas aparências. Então, essas personagens, elas são apresentadas ao público que rapidamente já percebe que tem alguma coisa errada. Peraí, estão falando da Dona Matilde, que é a primeira defunta no caso. Sim. Só que eles esquecem da Dona Matilde. A boleira. Por quê, gente? A Dona Matilde faz um bolo de cenoura. Mas sabe aquele bolo de cenoura que você não consegue esquecer? Então é esse o bolo de cenoura. Então, imagina, que eles esquecem da Dona Matilde e só pensam no bolo de cenoura. E quem vai fazer o bolo de cenoura para todas aquelas pessoas? Só que é muito sem noção. Demais, né? Ela tá morta, gente. E eles só pensam naquilo. E em alguns momentos eles têm crise de consciência, né, Li? Sim, daí eles falam disso. Eles só, para de falar, porque ela morreu. E morreu. Gente. E quantas pessoas a gente não encontra quando a gente vai nos velórios, que a pessoa fica falando justamente isso. Ele era tão bacana comigo.
Nossa, ele cuidou de mim, ele era tão bacana. Ah, mas que ele era chatinho, era, né? Mas que ele era bravo, era, né? Sabe? Não, mas até esse ponto eu acho interessante, gente, porque aquela hipocrisia na hora da morte, de repente a pessoa morreu e a gente santificar a pessoa, falar somente das benfeitorias, claro que a raiva, ódio, a gente não leva, né? A gente não leva nem no dia a dia, a gente perdoa a todo momento. Sim. Bom, esperamos que seja assim, né? Sim. Mas não é? E agora, era um santo e tal, então essa parte eu acho bacana, Sim, né? foi exatamente isso, pra gente colocar, humanizar, né? Sim. Os personagens, eles são humanos ali. O problema é quando o velório deixa de ser mais importante e os acontecimentos entre eles e entre a morta passaram a ser mais importantes. Isso que eu acho que dá o cômico de toda essa primeira sketch. Mari, quero saber da história do Pedrão. Ah, Pedrão! Na segunda sketch, que é a primeira em que eu atuo, na verdade, a Lia e o Marcos Manhai, nosso amigo, beijo pro Manhai, eles atuam em 3 sketches. Eu e Alexandre Zanqueta, que também não pôde estar aqui hoje, ele faz 2 sketches junto comigo, e a Fernandinha, ela faz a última sketch. Então, nessa, o que acontece? É a história do Pedrão, que começa com um vídeo, que é um outro elemento muito legal, Ari. Porque o teatro é maravilhoso, mas as pessoas gostam muito de interpretação pelo vídeo, seja no cinema, seja por meio das novelas, sim, e a gente tem esse recurso lá. Então tem uma locução que mostra o Pedrão, de um jeito misterioso, imagina, o público só vê um pedaço do Pedrão. E todo mundo percebe que o Pedrão é esquisito. E começa o velório do Pedrão. Quantos anos tinha o Pedrão? Boa pergunta. A título Quantos de curiosidade, anos Pedrão autora. tinha? Então, assim, como o Pedrão é uma pessoa extremamente pragmático, dentro do Até que a Morte lhe apareça, a comédia, eu imagino o Pedrão mais ou menos com seus 45, 50 anos. Um no homem máximo. jovem. É, um homem jovem. Sim. Não, mas cheio de manias. defeitos e manias. Mania. É. Ele tinha quase que toque, ele fazia tudo Isso. na mesma hora, do mesmo jeito, ele cumpria rituais. Ele chegou a ser casado, o Pedrão teve filho. Esse é o segredo de Pedrão. Esse é o segredo? É, porque Pedrão só queria ser amado. Quer dizer, eu enxergo dessa forma. Sim. Que ele queria amor. Daí no velório dele aparecem 3 figuras. Já posso falar de cara? A gente vai fazer suspense. Vamos falar do pessoal que tá em casa. Então vamos falar de 2 figuras? 2 figuras? Né? Pode ser? Pode ser. Tá. Perfeito. Então, já que o Zanqueta não tá aqui, a gente faz suspense do Zanqueta, né? Eu acho que pode ser. Pode ser. A personagem da Lia é uma beata carola de igreja. Por aí, mais ou menos. Aquela pessoa religiosa demais e digamos que vive até dentro da ignorância, em função da religiosidade ao extremo. Ela chegava a ser a namorada do Pedrão? Então, as Isso 3 figuras, elas se dizem viúvas de Pedrão. As 3 tinham um relacionamento com o Pedrão. A gente falou da Beata, qual que era a outra? Então, o que eu faço? Você, Mari. Digamos que ela exercita a profissão mais antiga do mundo. Sim, era uma prostituta, uma Exato. garota de programa. Ela é linda, assim, gente. Ah, Só no linda cabelão. como a Mari, Só no cabelão. gente. Linda, simples assim. Mari, fala pra gente, como é fazer essa interpretação também? Você fez algum tipo de estudo sempre, né? Mas como que você chegou até a sua personagem? A gente tinha algumas preocupações, porque quando nós falamos de uma prostituta, brincadeiras à parte, porque é realmente muito engraçado e é um grande prazer para uma atriz construir uma personagem dessas, Sim. porque é um universo muito rico. Só que a gente mostra o lado um pouquinho negativo, que torna acho que a personagem um pouco mais dura, um pouco, às vezes, até mais raivosa, né, Lia? Ela Sim. tem um pouco de explosão no jeito dela de se comunicar. Sim. Só que a gente não queria que fosse só uma caricatura. Apesar de ser comédia, óbvio que ela tem características cômicas, eu queria que fosse humana, que fosse possível, sabe? Sei. Que as pessoas assistissem e pensassem, nossa, poderia ser assim. E realmente poderia ser. Daí a gente pensou, de onde ela é, onde ela trabalha? Trabalha na Augusta. Sim. Como é a forma de se vestir? A gente usa muito preto, com alguns adereços de outras cores, mas o preto, que é a cor tradicional dos velórios aqui no Brasil, e a gente quis manter esse signo que a gente acha bem importante. Mas como seria o preto dessa prostituta? Daí tem um lance de uma meia, tem um pouco de brilho, tem um cabelão,
que eu acho que ajuda até na composição, e tem contato com a plateia. Então, em determinado momento... Tem contato com a plateia. De que maneira que vocês pedem para a plateia opinar também, ou de que maneira que elas participam? A gente tem nessa sketch uma passagem de tempo. É como se as personagens contassem sobre o primeiro encontro com o Pedrão. Daí a gente quebra um pouquinho a quarta parede, essa distância entre nós e o público, e eu interajo mesmo, como se eu estivesse lá no ambiente de trabalho dessa personagem, como ela disse, prospectando, né? Isso. Então ela vai lá, ela prospecta. Gostei do nome dado, viu? Olha, gente, muito inteligente. Vamos prospectar, muito bom. Sabe que que eu chamei a Mari assim, para vir trabalhar comigo no princípio, quando eu quis montar o Até que a Morte Lhe Apareça, a ideia da Mari era para ter sido um homem. A Mari era para ter sido um homem? Era para ser um ator. Sim. Na realidade, no primeiro momento, a ideia, eu faria essa garota de programa e este ator faria a Beata, que seria um homem. Sim. Mas quando esse ator estava muito atarefado, inclusive, acho que eu posso falar o nome dele, Rodrigo Juan, estava com uma outra montagem. O que acontece? Eu chamei a Mari, eu lembrei da Mari de princípio. Eu falei, eu acho que a Mari tem tudo a ver. Só que eu acho que ela cabe melhor, claro, cenicamente, é mais jovem que eu acho que ela tinha tudo a ver com a prostituta dentro do Até que a Morte Lhe Apareça. Então aí nós trocamos, eu acabei ficando com a Beata. Além do mais, tem uma surpresa também, né? Que aí a gente não vai contar e a gente vai chamar o pessoal de casa para assistir. Muito bem. E, gente, olha, faço ideia. Qual é o ator mesmo que faz a personagem? É o Alexandre Zanqueta. Gente, aguardem. Grande ator, ele é hilário. Tem um trabalho corporal muito bacana, ele dança também, então tem uma surpresa com dança na peça, a plateia adora, vai ao delírio. Sim, muito bom ator, de verdade. Muito bom. O nosso elenco é muito afinado. Sabe por quê, Ari? A gente gosta muito de fazer junto, nós temos realmente um espírito de grupo, somos todos muito amigos. E quando existe essa relação próxima, fora, reflete em cena, com certeza, vocês vão perceber isso. Sem sombra de dúvidas, gente. Bom, eu posso afirmar aqui que eu trabalhei com a Mari, não tem como não ter um espírito de grupo ao lado dessa princesa aqui, tenho certeza que ela vai levando isso, né, Eliana? 3 anos, a gente está indo para o terceiro ano já. Gente, no Teatro Ruth Escobar, eu estava falando nessa semana, inclusive, do Teatro Ruth Escobar, que é um teatro que realmente recebe peças incríveis. Parabéns para todos vocês estarem lá. E, claro, chama o pessoal de casa. Vai lá, Eliana. Bom, então nós estamos todos os sábados, às 19h30, na Sala Gil Vicente, lá no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses... 209. 209, eu sempre esqueço o número. Até que a Morte Lhe Apareça, a comédia. Isso mesmo, gente. Telefone 3289-2358, ok? Fica lá no Bela Vista. Karine, queria mandar um beijo também para o pessoal do elenco que não está aqui conosco. A direção da nossa peça Até que a Morte Lhe Apareça, a comédia, Gustavo Varoli em cena, e na projeção Vitor Miranda. E elenco Marcos Manhai, Alexandre Zanqueta, Mariana Moraes, eu, Eliana Ravagnani, Maria Fernanda Pérez. Maria Fernanda, Mari Moraes. Eliana, agradeço a participação de vocês, viu? Lindíssimas. E logo, logo quem vai estar assistindo vocês sou eu. E por favor, vai nos assistir mesmo. A nossa convidada especialíssima, você e sua produção. Isso, e a produção e quem está em casa também, viu, gente? A gente está esperando vocês, meninas. Super beijo, sucesso, viu? Obrigada por tudo. E a gente vai para o intervalo rápido, já voltamos. Não sai daí não que tem mais entrevista para vocês, viu? E eu te espero.